Bom dia a todos. Todos escutam bem aí atrás? Nós vamos dar início ao seminário da Diretoria de Participações Societárias Imobiliárias. Hoje nós iremos abordar os temas desinvestimento e mercado secundário e, após uma breve pausa, falaremos sobre gestão de shopping center. O seminário ocorrerá em forma de roda de conversa, sendo dividido em duas partes. Ao final de cada um, teremos espaço para perguntas. No material que foi distribuído ontem aos empregados, já constava um breve currículo dos nossos palestrantes, a quem já agradecemos previamente pela presença. Convidamos inicialmente a diretora da DIPAR, Andréa Morata Videiro, para fazer uma breve saudação. Primeiramente, quero agradecer a participação de todos, a presença de todos aqui, principalmente do pessoal que veio de fora, pegar voo aqui logo cedo para Brasília. Esse seminário é o segundo seminário da área de participação, é uma continuação do treinamento interno. O primeiro foi um seminário mais abrangente sobre a carteira tanto imobiliária quanto de participações. Esse segundo seminário já é mais para focar em alguns assuntos específicos da carteira. Então, aqui já é uma parte mais detalhada de alguns processos que a DIPAR e a área, tanto imobiliária quanto de participações, está envolvida no dia a dia dela. Então, primeiramente, como eu já disse, agradecer a presença de todos para a gente fazer esse treinamento aqui interno. Obrigada, diretora. Nós convidamos agora ao presidente da FUNCEF, Renato Vilela, para a sua saudação. Tá bom. Bom, saudação. Bom dia. O André já falou basicamente tudo, né? Eu só queria reforçar uma coisa que eu sempre tenho procurado e tenho conseguido, não só na área de participações, mas também na área de investimento, que é promover esses fóruns, promover essas discussões, principalmente por um fato geográfico, né? A FUNCEF fica muito longe do mercado. Então, a nossa interação direta com o mercado, ela não é aquilo que seria melhor para um investidor institucional do nosso porte. Então, a gente tenta fazer, a gente conta, como a Andréa falou, com a boa vontade do mercado, dos principais players, no sentido de vir aqui, perder geralmente um dia inteiro de trabalho para estar aqui discutindo conosco, às vezes, questões até muito específicas nossas, mas que são importantes e vale a pena a gente despender o tempo possível nesse tipo de discussão. Então, eu agradeço ao pessoal da Hamilton Leite, pessoal da 20, pessoal da Multiplan e a Spectra, por vir aqui conversar conosco, trocar ideias. Vou parar de falar e vamos começar. Obrigada, presidente. Convidamos o gerente da AGEPAR, Wagner Dudusch, para dar início à conversa sobre desinvestimento e mercado secundário. Da outra vez a gente fez uma apresentação um pouco mais extensa, até para o benefício de todos em relação à carteira, porque a gente fala muito de private equity aqui na área de participações, mas o que a gente fez da outra vez foi mostrar um pouquinho, segmentar o que a gente tem na nossa carteira, o que realmente é private equity, do ponto de vista, não sei se vocês estão lembrados do que são os fundos que a gente chama de entidade, ou seja, aqueles fundos tradicionais onde você tem uma diversificação de investimentos na carteira, você tem um gestor com papel específico de fazer os investimentos, gerir os investimentos e de investir. Esse é o private equity tradicional. Os FIPs não entidade, que são aqueles FIPs que são feitos com propósito específico de investimento. Normalmente eles são aqueles FIPs, são monoativo, onde o FIP é simplesmente um instrumento. E os outros ativos que a gente tem ali dentro são os fundos de ações, enfim, como é que isso está distribuído, tá? Então, só relembrando aqui, dentro da nossa carteira total aí de praticamente 11 bilhões, a gente tem aqui, ela dividida da seguinte forma, 99% da parte de FIA, vocês conhecem, é a carteira ativa, que representa 58% da nossa carteira, ou seja, são as ações de Vale que estão ali dentro. Aqui é importante a gente falar um pouco que isso é um fundo que, apesar de eu gosto de falar, a gente sempre recebe pergunta de participantes sobre a questão de Vale.
mas é importante a gente saber que a gente não tem hoje ações de Vale, a gente tem as ações de Vale dentro de uma caixa, vamos chamar assim, onde a gente não tem essa liquidez específica. Tá? Quando eu estou falando agora de fundos de participações, aqui a gente tem hoje tem 40 fundos aqui na nossa carteira, com 146 empresas investidas, diretas e indiretamente, sendo que aqui englobam todos os fundos, entidade e não entidade. Tá? Os que são com gestores e os fundos que são com, vamos dizer assim, um monoativo. Um exemplo de não entidade que a gente teve aí há uns 2 anos que a gente vendeu foi o FIP Florestal, que tinha investimento na Eldorado. Isso é um exemplo de um fundo que só tem, vamos dizer assim, um propósito específico de uma empresa na carteira. A gente também tem os fundos imobiliários, que tem 4 investimentos, acho que o maior de todos aí é o Torre Norte, lá em São Paulo. Isso aqui a gente está numa discussão aqui em conjunto com a área imobiliária, dado que todos sabem que a gente está num estudo aí com uma consultoria para poder se adequar às regulamentações aí. E temos nossas empresas investidas diretas, que são 9 empresas investidas diretas, e aí vocês conhecem, Invepar, Norte Energia, Serra Azul, essas são as maiores e algumas outras menores empresas. Statkraft. Aqui a gente pode dizer que essa fatia aqui, que ela tem uma representatividade bem grande, a gente gostaria de estar muito mais hoje focando nos FIPs entidade, onde a gente vai ter uma participação e vamos dizer assim, um papel muito mais importante de fazer uma alocação de capital bem feita, respeitando setores, safras, gestores com track record, porque aqui a gente tem muito mais um papel de gestor. Então isso aqui e usando um exemplo direto, vamos falar exatamente isso. A gente fala de Invepar, fala de Statkraft, são empresas onde a gente está muito na gestão das empresas e a gente, vamos assim, o nosso papel, a gente acredita que tem que ser muito mais em pensar em alocar capital do que gerir empresas, tá? Mas enfim, isso aqui não tem muito a ver com a questão de desinvestimento, mas na verdade tem, porque é um movimento que a gente está fazendo cada vez mais de retroalimentar essa carteira, sair dos FIPs que não estão tão bem na nossa carteira. Já saímos de algumas empresas diretas aqui, provavelmente esse movimento deve continuar e esse foco vai continuar sendo de focar nas participações, no fundo de participações em entidade. Vamos para frente. Bom, isso aqui eu já mostrei da outra vez e é importante a gente ver que quando a gente está falando desses retornos aqui, a gente está falando da nossa carteira de Private Equity entidade, ou seja, são aqueles fundos onde a gente tem uma diversificação de carteira, onde a gente tem uma diversificação de setor, onde a gente tem um gestor trabalhando. Isso aqui eu vou falar rapidamente, porque até nossos colegas aqui sabem muito bem, muito melhor do que eu sobre isso, mas isso aqui mostra mais ou menos, na verdade, mostra a nossa carteira comparada com o mercado. Então, isso aqui é o TVPI, que eles chamam de Total Value to Paid in Capital, na verdade é quanto a gente colocou mais do que a gente está recebendo. Então, na verdade, a gente olha aqui no Brasil, esse número está em 1,39, no mundo 1,49 e nossa carteira, veja bem, de Private Equity, os nossos fundos entidade, a gente está com uma média aí de 1,65. Então, isso aqui mostra que se a gente fizer a coisa bem feita, como deve ser feito os fundos de Private Equity, a gente tem um bom retorno. Vamos para o próximo. Prometi que ia ser rápido. Isso aqui mostra um pouquinho, desde 2016, a gente fala muito de desinvestimento, aqui a gente tem falado muito na FUNCEF de desinvestimento, então mostra um pouquinho como é que está a nossa carteira. Desde 2006, a gente desinvestiu aí mais de 30 empresas, isso dá quase 10 empresas por ano, 30 empresas exatamente, então assim, é um ciclo de desinvestimento que a gente está fazendo, mas na verdade a gente tem que começar a pensar também como é que a gente agora, com essa questão de taxa de juros decrescente, como é que a gente vai repensar a nossa carteira e vamos dizer assim, e voltar a alocar de uma maneira, vamos dizer assim, pensada, respeitando safra, respeitando setores, olhando setores específicos, enfim, isso é só para mostrar que existe sim um movimento de desinvestimento,
razoavelmente agressivo aí, bem agressivo, mas que a gente está fazendo isso justamente para retroalimentar a carteira, pensando aí no futuro. Vamos para o próximo. Aqui, especificamente, a gente está falando aí estou entrando um pouquinho de retorno, então a gente está mostrando aqui os fundos que já foram liquidados e alguns que a gente está aqui próximo à liquidação, tá? Aqui a gente mostra exatamente o que é na realidade. A gente tem desde, aqui a gente está falando do IRB, 62% de TIR nominal, alguns fundos aqui como o FIPAC. O FIPAC a gente coloquei interessante porque entra diretamente no que a gente está falando aqui, que foi um fundo que a gente negociou as cotas com a Spectra no mercado secundário, e é esse é o tema da nossa conversa aqui. Então mostra que a gente tem, obviamente, alguns que não foram tão bem, alguns que foram muito bem, e essa ideia realmente é que a gente precisa ter no Private Equity. A gente vai ter um mix de uma carteira, onde a gente vai ter retornos maiores e menores, mas na média a gente tem ali uma taxa próxima de 15% aí, uma TIR anual. Tá? Aqui são os outros fundos que a gente está em vias de liquidação, mas, de novo, para mostrar esse sinal da derivada nosso, em relação vamos dizer assim, a liquidez de alguns ativos. O pessoal vai explicar um pouco melhor o que é esse mercado secundário, mas é um mercado que ainda no Brasil ele tem poucos players, provavelmente a gente está começando a ver um desenvolvimento maior. Isso é importante porque também tem uma saída para o que a gente chama dos nossos fundos ilíquidos. Então, além da gente ter os fundos que vão desinvestir ao longo do tempo as empresas, a gente consegue ter uma alternativa para, mesmo que o fundo não desinvestiu, a gente conseguir vender as nossas cotas e, obviamente, ter uma liquidez nesses ativos. Vamos para frente. Aqui a gente está falando dos não entidade, né? Então, nos outros eu falei dos FIPs entidade. Aqui também a gente está falando em relação a desinvestimentos. Então, alguns investimentos que já foram feitos, eu mencionei ali atrás, FIP Florestal, operações industriais recentemente, Amsterdã, e alguns fundos que a gente está aqui ainda em negociação, ou seja, próximo à venda, de novo mostrando aquela questão da carteira numa fase de desinvestimento. Vamos para frente? Bom, aqui, de novo, eu vou concluir rapidamente. A ideia era justamente mostrar isso para vocês, como é que, não era necessariamente detalhar a carteira, mas para mostrar que existe esse movimento de desinvestimento sendo feito, e algumas coisas que a gente vê, vamos dizer assim, lições aprendidas aí ao longo desses anos. A forma de alocação do portfólio é muito importante nesse resultado. A gente verifica na nossa carteira duas coisas. Obviamente, existe uma concentração grande no setor de óleo e gás, isso é natural. Acho que o Brasil passou por um movimento aí muito grande de investimento em infraestrutura nesse setor, então a gente acabou tendo uma concentração setorial. E a gente também tem uma alocação de capital um pouco focada num período específico aí. E quando a gente fala de safra, isso faz toda a diferença, ou seja, a gente tem que alocar o capital em setores, mas também olhando a linha do tempo. A gente tem aqui, vamos dizer, uma concentração muito grande num período específico, e é óbvio que isso aqui é afetado, quando afeta um, acaba obviamente afetando todos, né? A gente fala, a perspectiva da redução das taxas de juros impõe necessidade de reinvestir, ou seja, a gente fala muito de desinvestimento, mas a gente tem que, com isso, pensar que esse desinvestimento nada mais é do que a gente fazer essa carteira girar, retornar os investimentos, os que não foram também ter uma liquidez para poder, obviamente, repensar toda essa questão de alocação de capital. Como eu falei, a gente tem algumas coisas que aconteceram no passado aí que a gente acabou criando, não a gente FUNCEF, mas os investidores institucionais, e que hoje afeta um pouco, e o pessoal vai falar um pouco sobre isso, que a gente sempre fala, como, por exemplo, essa questão de participação em comitê de investimento. Essa participação em comitê de investimento parecia ser uma coisa muito interessante no passado, mas hoje em dia acaba trazendo a gente, de novo, para uma cogestão de um investimento que deveria ser terceirizado. Nosso trabalho, como eu falei, deve ser alocação de capital, entregar para um gestor
gerir esse investimento, e esses comitês acabam, inclusive, influenciando, quando a gente vai falar de mercado secundário, os players de mercado secundário, vamos dizer, acho que eu queria que você entrasse um pouco nisso também, preferem que o modelo de fundo de private equity seja o modelo que a gente usa lá fora, ou seja, são fundos onde você entrega para o gestor e não tem essa gestão do negócio. Então é isso. A gente vai falar um pouquinho agora sobre essa questão de secundário. É um mercado que está em desenvolvimento, já é uma realidade no mercado brasileiro, já é uma realidade na FUNCEF, além daqueles fundos que a gente mencionou, que a gente já negociou no secundário, a gente tem algumas negociações de andamento aí, e a ideia é mostrar justamente para vocês, aí, além do nosso trabalho de desinvestimento, como é que esse mercado funciona e como é que a gente pode entender ele para uma alternativa da nossa carteira hoje e mais para frente. É isso aí. Bom dia, sou Ricardo Fernandes, sou responsável para a América Latina da Hamilton Lane. Eu vou fazer uma apresentação aqui, pedir desculpa para vocês que tá em inglês, meu compliance não deu tempo de eu aprovar a versão em português, mas ela é bem visual, então dá para eu ir falando e explicando um pouco aqui. A ideia eu vou tentar ir rápido para depois o outro Ricardo Xará falar aqui também e a gente poder entrar em perguntas e respostas e fazer isso aqui mais interativo. Então, vou começar falando sobre o volume do mercado secundário lá fora, que ele ainda é um mercado bem incipiente, mas lá fora ele já é uma realidade. Para vocês terem uma noção, em 2004, dos 10 maiores fundos captados em private equity no mundo, não tinha nenhum fundo de secundário. Em 2018, dos 10 maiores fundos captados em private equity, 5 eram focados só em compras de cotas no mercado secundário, o que mostra a importância da relevância desse mercado e da oportunidade no mundo. Aqui é uma demonstração de risco-retorno do mercado secundário, de fundos que só investem no mercado secundário. Dizem, né? Tipo, depois tem muito debate, mas que ela tem uma melhor risco-retorno ajustado, ou seja, uma maneira segura de você investir em mercados alternativos, você investir em fundos que só fazem o mercado secundário. Muito disso é porque você acaba que já sabe exatamente o que você está comprando ali, né? O gestor, quando ele vai comprar um fundo no mercado secundário, você não tem mais o que eles falam, o blind pool risk, né? Que é o risco de você investir fala para o gestor que te prometeu que vai fazer alguma coisa e não necessariamente ele vai conseguir entregar aquilo. Quando você está comprando uma cota no mercado secundário, você já sabe o que você está comprando. Aqui aqui mostra um pouco o patrimônio total dos fundos por estratégia imobiliária, infraestrutura, crédito, venture capital, pequenas e médias empresas e o buyout grande no mundo, como é que vai estar evoluindo o patrimônio desses fundos. O que é isso para mostrar esse gráfico? Para mostrar a quantidade de estoque de oportunidades que a gente que está focado no mercado secundário tem para buscar globalmente. Então, isso é um pouco o que explica esse desenvolvimento e essa explosão no mercado secundário global, né? Tipo, um capital cada vez maior de oportunidades para você procurar. O volume de transações no mercado secundário continua a crescer exponencialmente, né? Uma taxa de crescimento ao ano de 14%. Esse ano, a expectativa é que ela atinja pela primeira vez a marca dos 100 bilhões de dólares em transações concluídas e estudos e indicações de mercado já falam que ano que vem pode chegar a 200 bilhões.
Então, assim, não só vem crescendo, como pode dobrar no próximo ano, em 2020. E aí aqui eu vou explicar aqui, depois eu vou entrar em mais detalhe. Esse crescimento, ele está vindo de duas áreas, né? Primeiro, é o que a gente fala, que é o crescimento em oportunidades que são originadas pelos investidores, né, que são os LPs, os Limited Partners, e pelos gestores, que são os General Partners. O que é essa? A gente brinca, né? O LP é o vanilla, é o plain vanilla. É o que? Eu investi num fundo de private equity há 5 anos atrás, fiz um compromisso de R$1 milhão num fundo X. Esse fundo é um fundo de 10 anos. No meio do caminho eu viro e falo, poxa, eu queria agora, não quero mais estar investido nesse fundo, estava querendo comprar vou casar, estou querendo comprar um apartamento, quero vender minha participação nesse fundo para tentar gerar uma liquidez para comprar. Então, assim, isso é uma operação que é originada pelo interesse do investidor, que é o LP, de vender essa participação. E grande parte do crescimento hoje está vindo também do gestor. Aí você fala, como assim do gestor? É o gestor que está assim, eu estou com um fundo que está chegando perto do final de vida dele, fundo lá de 10 anos, ele está no 9º ano, ele está vendo que ele ainda precisaria de mais 3, 4 anos para poder extrair total valor daqueles ativos, ele vai tentar bolar uma estrutura junto com um player de mercado secundário, onde ele consiga prover liquidez para os investidores que estão dentro daquele fundo que querem ir embora com o dinheiro e ficar mais 3, 4 anos naquele ativo. Então, as operações que são originadas pelos gestores, que hoje estão aqui em torno de 14 bilhões, elas vão triplicar, quadruplicar, quintuplicar, e isso é onde a gente está vendo o maior nível de crescimento para esse mercado. Cada vez operações mais complexas, mais estruturadas, que exigem um nível maior de sofisticação de todas as partes, mas a gente acha que também é muito saudável para a indústria. Aí aqui um pouco que eu já falei, que são os fatores que determinam você querer vender uma participação no mercado secundário? Do lado esquerdo a gente tem o lado do gestor e do lado direito a gente tem o lado do investidor. Então, assim, do lado do gestor você tem você gerar liquidez e ajustar as alocações do seu portfólio. Gestão de relacionamentos, né? Investor relations, né? Relação com os investidores. Você vai querer o quê? Você vai tentar fomentar uma transação no mercado secundário porque você quer trocar 10 investidores, pessoas físicas que provavelmente não vão ser investidores no teu próximo fundo, para um investidor como a Spectra ou para um investidor como a Hamilton Lane, que vai estar ali presente no longo prazo, nos próximos 3, 4, 5 fundos. Então pode ser um mecanismo de fomentar relacionamento também que o gestor pode tentar atrair. Mais capital. É exatamente o exemplo que eu falei ali das transações originadas pelo gestor. É você tentar atrair mais capital para fazer follow-on nas empresas que você já tem, ou para você tentar aumentar a duração do teu fundo sem prejudicar os investidores que já estão ali há 10 anos e que precisam sair. Os investidores, por que eles vão sair? Lá fora, essa parte do mercado secundário ela é vista de uma maneira muito mais saudável, você ter uma gestão mais ativa do teu portfólio. Não é porque você está investido num portfólio líquido que você precisa necessariamente sentar e ficar 10 anos esperando ele maturar. Uma vez que você já capturou parte do retorno que você queria capturar para a sua carteira, você vai e coloca aquela posição à venda, vende, gera liquidez e realoca o capital em outro investimento. Isso é muito mais feito. Aí tem uma aqui que é interessante, você venda de ativos não core, você vender gestores ou ativos que estão na tua carteira ali de líquidos que você não tem mais interesse em fomentar aquela indústria ou aquele setor.
E lá fora também uma coisa que é muito... obrigado. Uma coisa que é muito utilizada, que é essa parte aqui de concentração em gestor. Cada vez mais, alguns dos investidores institucionais, como, por exemplo, uma CalPERS, que é um dos maiores fundos de pensão do mundo, ela gradativamente quer diminuir o número de relacionamento que ela tem. Então, ela começou a década de 90 com 350 gestores que ela investia e todo ano, ou a cada 2 anos, ela pega ali a lista dos gestores que ela tem e ela fala, eu vou me desfazer de 10% a 20% desses gestores que não são mais core para mim, que eu não quero continuar o meu relacionamento. Então, ela vai e vende. Chama um processo. Muitos de vocês, se vocês tiverem interesse, vocês conseguem achar alguma dessas apresentações, inclusive na internet, lá por legislação, eles são obrigados a colocar essas informações públicas. Então, assim, eles organizam um processo, botam lá e vendem gradativamente o portfólio deles. Aqui é o que é a quantidade, capital overhang é a quantidade de capital disponível nesse exato momento para fazer transações no mercado secundário no mundo. Então, assim, por incrível que pareça, mesmo você tendo aquele gráfico que eu mostrei ali, dos 10 maiores fundos de private equity, 5 sendo do mercado secundário, você hoje, proporcionalmente, tem muito pouco capital disponível para executar, o que acaba levando a um aumento do tamanho da oportunidade, do nível de atividade e também uma busca por operações mais complexas, como eu falei. Agora eu vou falar um pouco do lado do investidor, né? Aqui, o preço lá fora dos descontos, né? Diferente do que as pessoas pensam, os descontos têm aumentado e eu vou falar um pouco por que esses descontos têm aumentado lá fora, principalmente por conta, acho que tem um gráfico aqui que é melhor, principalmente por conta desse gráfico aqui. Também diferente do que as pessoas acreditam, a safra, olha aqui azul claro, são fundos com menos de 5 anos de vida, em laranja de fundos de 6 a 10 anos e em roxo fundos com 10 a mais de 10 anos de vida. Tem aumentado significativamente o número de fundos recentes que as pessoas estão colocando à venda. E por que essas pessoas estão colocando os fundos mais recentes à venda? Exatamente porque o trend de desconto dos fundos mais antigos ser cada vez maior, porque o fundo mais antigo, ele acaba que tem implícito uma volatilidade maior no resultado final da carteira, porque são empresas que estão já no portfólio delas há mais de 6 anos, 8 anos segurando ali, então qualquer movimento de mercado, a probabilidade que aquela carteira seja impactada negativamente é muito maior. Então as pessoas estão colocando cada vez mais para buscar um número X de dinheiro, de reais, de dólar, que elas precisam para inserir liquidez no programa dela, estão colocando fundos mais recentes. Então, olha só, de 2017, onde 16% eram de fundos com menos de 5 anos, em 2019, quase 40% eram de fundos muito recentes. O que, acho que para a maior parte das pessoas aqui nessa sala, e até para mim, quando eu vi esse número aqui, eu fiquei até surpreso. Parece não fazer muito sentido. Aqui, o que são as áreas de preocupação para um investidor como a Hamilton Lane, que está nesse mercado a nível global? O tamanho das transações tem aumentado muito, então você tem transações hoje, muitas vezes acima de $1 bilhão, uma transação apenas, cada vez com utilização de mais alavancagem financeira nessas operações. E aí, porque você tem maior alavancagem e de fundos mais recentes, o nível de distribuição, que é o DPI, que foi falado aqui mais cedo, está caindo e você passa a perder um dos principais atrativos de você investir no mercado secundário é você conseguir
controlar o duration, encurtar o duration da sua carteira e também ter um componente quase que de yield na tua carteira, porque você consegue, como você está comprando um portfólio mais maduro, você está mais próximo da saída, então você consegue ter um retorno mais rápido do capital. Isso está despencando exatamente porque o trend de compra de fundos mais novos tem aumentado. Agora falar um pouco das transações que são lideradas pelo gestor, onde o gestor procura a Spectra, onde o gestor procura a Hamilton Lane e os outros players para tentar trazer uma operação do mercado secundário. Aqui também aumentando, taxa de crescimento 45%, maior ainda. Aqui é o que realmente está mudando o mercado, também operações cada vez mais complexas, como eu falei, e maiores. Aqui, esse gráfico aqui eu acho que é muito interessante para mostrar para vocês que também uma percepção que as pessoas têm é de que eu vou vender no mercado secundário fundos que não estão me trazendo felicidade, ou fundos que não são tão bons. Aqui são as safras, são de transações reais completadas, finalizadas, das quais a Hamilton Lane participou. A safra dos fundos, aqui é o hurdle do fundo, né? A taxa de corte aqui, de 8%, né? Lá fora você não tem o ajustado à inflação, e aqui é o retorno que esse fundo que estava sendo transacionado estava dando no momento da operação. Você tem fundo aqui com, isso em dólar, tá, pessoal? Você tem fundo aqui com taxa interna de retorno líquida de quase 30%. Então, assim, fundos muito bons. E por que leva uma pessoa a vender um fundo desse? É o que eu falei, ele já capturou o retorno que ele queria, ele já obteve a liquidez que ele queria, ele sabe que é um ativo líquido e que vai ter o menor desconto possível. Então, dólar por dólar, ele sabe que aquilo ali vai ser o mais fácil dele negociar no mercado. Ele vai lá, faz um processo, chama as pessoas envolvidas e vende. Então, assim, eu acho isso impressionante. E os gestores usam isso muito, cada vez mais, como uma ferramenta de captação também. Porque ele tem aquele fundo ali que está com 7 anos de vida, ele está querendo captar o próximo fundo, o fundo está indo bem, mas ele ainda precisa de tempo para sair daqueles investimentos. O time dele já está olhando já nos novos investimentos, então o gestor vai lá, chama a Spectra, chama a Hamilton Lane e fala, olha só, vocês não querem estruturar aqui uma operação onde vocês vão dar liquidez para todos os meus cotistas, quem quiser pegar um pedaço dessa liquidez vai passar para o meu novo fundo que eu vou captar e vocês se comprometem, como eu estou te dando essa moleza de colocar vocês para conversar com os meus cotistas, vocês também são obrigados a botar mais dinheiro no meu fundo novo. Então, é uma transação onde não só ele resolve o problema de liquidez dos cotistas dele atuais, como também ele facilita e agiliza a captação do novo fundo dele. Aqui o que eu falei, né, do tamanho das transações cada vez aumentando mais, o que aumenta o tipo de concentração das transações e aumenta os sindicatos. Então, cada vez mais players participando da mesma operação. Então, aqui, cada vez mais, por exemplo, no Brasil, a Spectra, Hamilton Lane e outros players participando da mesma transação, porque a transação é muito grande para um de nós fazer ela toda sozinho. Aqui são os tipos de players no mercado. Não tem melhor ou pior. Você tem desde os que só fazem secundário, que são aqueles que levantaram aqueles fundos gigantescos que eu mostrei lá em cima, aos que são bem nichados, que aí são obrigados a participar dos sindicatos, que quase nada chega direto nele, ou players que são como a Spectra ou como a Hamilton Lane, que operam tanto no lado primário, dando capital para gestores, como também no mercado secundário, que são mais flexíveis. Competição, para dar uma noção, os 15 maiores
players globais disso dominam 80% do mercado. Então, assim, ainda é um mercado muito concentrado. E aqui é a evolução do mercado, como eu estava falando. Em 2000, tudo de mercado secundário era só o investidor que queria sair da cota dele e vendia a cota dele. Hoje em dia, olha o cardápio de operações e possibilidades que existem no mercado secundário. Aqui é o tipo de flexibilidade. Você quase tudo consegue encaixar dentro de uma operação de secundário hoje. E o sentimento do mercado, que de 2017 para cá, a sensação de que a competitividade diminuiu, aumentou. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigado. Para facilitar o dia, eu também sou o Ricardo, então a gente não vai ter erro no nome. Eu sou sócio fundador da Spectra Investimentos. Deixa eu ficar para cá, acho que vai ficar melhor o microfonia. Spectra Investimentos, a gente é uma gestora que investe é um fundo de fundos brasileiro. Comecei o negócio uns 10 anos atrás, mais ou menos. Hoje a gente tem algo como 1,7 bilhões de reais sob gestão, divididos em 4 fundos. A gente tem uma área de pesquisa interessante. 10 anos, quando a gente começou a investir na indústria, a gente viu que tinha falta de informação sobre o todo. Tipo, qual o retorno médio de private equity no Brasil nos últimos 30 anos? Você não sabe. Qual o retorno médio da Bovespa? É só entrar no jornal, é muito fácil achar. Qual o retorno médio do CDI? A maioria do pessoal do mercado financeiro sabe esse número até de cabeça. Saber o retorno médio do private equity, por mais que o futuro vai ser diferente do passado, era algo importante para se tomar decisão. E a gente foi coletar uma base de dados. Passados 10 anos, virou uma base de dados grande demais para a gente tocar por conta própria. A gente fez uma parceria com o INSPER, que é um grande instituto de pesquisa em São Paulo, e hoje, há uns 2 anos atrás, com a BVCap para fazer estudos em conjunto. A gente fez a apresentação mais extensa, eu vou deixar a parte macro, que o Ricardo muito melhor apresenta do que eu, sobre como esse é um mercado grande globalmente, quando tem grandes players no mundo operando, vários desses aqui no Brasil, para me focar mais no micro, que é, primeiro, por que faz sentido alguém vender? Um dos grandes mitos ou preconcepções se tem alguém comprando, se tem alguém ganhando é porque tem alguém perdendo. Então, se é bom para mim, se é bom para um comprar, porque é bom para o outro vender. No mercado financeiro como um todo, essa percepção às vezes existe, mas ele é muito mais complexo do que ser transações unidirecionais, que é se é bom para o que vende, não é bom para o que compra. E a gente tem alguns exemplos. Eu vou dar 2 principalmente. Primeiro tem a ver com... Por favor, eu estou me ouvindo aqui o tempo todo. Tem como diminuir um pouquinho? No mercado financeiro, se você tem um conceito muito mais complexo. Então, a razão número 1 para vender. O vendedor pode estar querendo rebalancear o portfólio. Putz, eu estou muito exposto ao Brasil, eu quero diminuir minha exposição ao Brasil por uma questão de gestão de risco, quero aumentar minha exposição fora do Brasil. Ou eu estou muito investido em equities, eu quero diminuir minha exposição em equities, quero aumentar minha exposição em crédito. Portanto, faz sentido para alguém querer vender. O comprador, o Spectra como comprador, eu só posso investir em private equity. Eu não tenho essa questão de diversificação, porque o meu mandato único e exclusivamente é comprar equities. Então, para mim, talvez faça sentido comprar, porque está dentro do mandato e pode ser uma transação que faz sentido, mas para o vendedor que está pensando em um rebalanceamento de risco, faz sentido vender. Segunda razão, os fundos vão chegando no final da vida, e depois de 10 anos, às vezes o valor residual ficou pequeno. Portanto, porém, o trabalho para você manter esse fundo na carteira se permanece. Você tem todo um custo gerencial que continua, apesar da posição ter ficado diminuta. Às vezes faz sentido para o vendedor vender para reduzir esse custo gerencial administrativo e liberar tempo da equipe para fazer outros investimentos muito maiores para a carteira e, como um todo, o valor presente e líquido da transação faça sentido para quem está vendendo. E para quem está comprando, talvez já tenha uma posição nesse fundo, nessa carteira, logo o custo residual adicional é mínimo, porque eu já estou monitorando esse fundo, monitorar uma posição, 2 posições, exatamente no mesmo fundo, a diferença de custo é pequena, e, portanto, pode fazer sentido para alguém que compra, porque tem um custo adicional 0,
e faz sentido para quem vende porque reduz um custo da estrutura como um todo. Tem diversas outras razões, não preciso entrar em detalhe, é só o princípio de que não necessariamente é um ganha-perde, pode ser bom para os dois lados. A gente vê um pouco da... O que é o secundário? Ah, pô, eu vendo a desconto, significa que eu estou perdendo dinheiro? Não necessariamente. Isso aqui é um gráfico hipotético, o valor da cota ao longo do tempo, a curva J no começo, depois ela vai subindo. Se você vende um fundo depois de 7 anos, vamos supor que o fundo está marcado a 2,2 vezes o valor investido, alguém vender a desconto, ainda assim vai estar realizando um lucro de dobrar o patrimônio, e quem está comprando nesse preço, ainda assim tem uma margem de ganho para o futuro. Pode fazer sentido para um lado, pode fazer sentido para o outro. Secundário tem um grande mito de como você calcula, como você precifica um secundário. E muita gente fala, não, desconto alto, desconto baixo. Eu vou falar como agente, como comprador de secundários, pensa. A gente olha muito menos o desconto e muito mais os ativos. Então, é um resuminho aqui, hipoteticamente, um fundo que tem 5 empresas na carteira, empresa A, E. Qual que é a marcação atual que o gestor atribui a cada uma das 5 empresas, dando um valor da cota ou do fundo de R$85, milhões de reais, o que seja. O que a gente faz? Eu olho para cada uma das empresas e faço estudos, análises, o que eu acho que vai acontecer com a receita da empresa daqui para frente. Estou resumindo aqui, assumindo que a empresa vai crescer 20% ao ano nos próximos X anos. Claro que cada ano vai ser um pouco diferente, isso aqui é só um resumo. O que eu acho que vai acontecer com a margem de EBITDA? Essa margem de EBITDA está de tanto, ela vai subir para 8, 11, 5, 20, 16%. Cada empresa é diferente, caso a caso. O que vai acontecer com a dívida? Algumas empresas vão pagar dívida, outras empresas, para conseguir crescer o que estão crescendo, vão aumentar o endividamento para conseguir crescer, o que vai me dar e o que eu acho que vai ser o múltiplo de EBITDA na hora da venda. 8, 12, 9, 10 vezes, o que seja. A gente faz uma análise, vê os comparáveis de mercado, etc., e dá um cheiro. Isso me dá um enterprise value, que obviamente eu traio da dívida. Eu vejo o ano que eu acredito que a venda vai acontecer. Isso é extremamente subjetivo, mas é muito perguntando para o gestor, fazendo análises próprias. O gestor tende a ser extremamente otimista pela nossa experiência. Acontece. E a gente tem uma estimativa nossa de quando que eu acho que de fato vai vender, o que me dá um valor futuro do equity para cada uma dessas empresas. Dá um trabalho, porque esse é um resumo bem simples de todo o trabalho, que é um trabalho extremamente subjetivo de análise fundamentalista, que você pode dizer, de cada um dos ativos na carteira, o que me dá um valor final. O desconto nada mais é do que qual que é o preço que eu tenho que pagar hoje para que o valor futuro dê uma taxa de retorno que eu considero atrativa para mim. A gente resume aqui na tabela e mostra quão volátil é essa expectativa de retorno. Porque a gente às vezes fala, não, o valor da cota ou o valor do laudo é um valor preciso, parece que quase que objetivamente verdadeiro, enquanto que, na verdade, ele é uma soma de diversas premissas que, em cada uma por si só, é extremamente subjetiva. Qual que é o crescimento da receita, qual a margem de EBITDA, o que vai acontecer com a dívida, qual o preço de venda e qual a data de venda. Qualquer variação de 6 meses para cima ou para baixo dá uma grande variação no meu tiro esperada, e qualquer variação no preço, 10% acima ou 10% abaixo, dá uma grande variação na minha tiro esperada. O mundo de equities é um mundo de riscos e a gente aceita tomar esse tipo de risco. Aqui nesse caso específico, a gente está assumindo que nessa carteira há um desconto estabelecido, daria uma tiro de 18%, 19%, mas qualquer variação para cima ou para baixo de alguma das variáveis muda o nosso tiro para cima ou para baixo de 2% ou 3%. É assim que a gente pensa o desconto. O desconto é só uma forma de expressar o preço que a gente acredita ser necessário para a gente ter uma taxa de retorno que faça sentido para nós como compradores. Falando de muito desconto secundário, a gente pegou uma analogia do que é o grande mercado secundário que hoje existe no mundo, que é a Bolsa de Valores. A gente não fala muito nisso, mas a Bolsa de Valores, fora o IPO, é um mercado puramente secundário. Qualquer compra ou venda de ações da Petrobras, da Vale, etc., é uma compra no secundário, ou venda no secundário. Fora um IPO, quando a empresa está lançando o seu capital na Bolsa, que esse é o momento em que é uma venda primária, e que os investidores de fato dão dinheiro para a companhia, assim como na captação no fundo, que de fato os investidores dão dinheiro para o fundo ser constituído, qualquer outra transação no mercado de bolsa é uma transação secundária entre que um detentor do ativo vende para outro.
Pegando essa alusão ao mercado de ações, que já é extremamente líquido, milhares, milhões de transações acontecem todos os dias, o que é de fato essa referência de preço sobre o valor da ação? A gente pegou duas analogias. Primeira tem a ver com o que é o valor justo. E o mais próximo que a gente achou do que seria um valor justo é o que os bancos ou os advisors, o que criam esses laudos de avaliação ou os reportes de valor de preço justo de mercado. O Itaú fala, olha, o preço justo para a ação da Vale ou da Petrobras ou de qualquer outra é X. E o que aconteceu com o preço? E a gente pegou todo o consenso de mercado, o máximo, mínimo e o médio, do que seria o preço justo, gráfico de preço de ação versus, para uma ação específica. Aqui a gente pegou a ação da TOTUS, para uma ação específica. O que aconteceu com o valor da ação e qual que era o preço justo pelo consenso de mercado de todos os avaliadores independentes para o que seria o preço dessa ação. O que a gente conclui em nenhum momento, em muito poucos momentos, o preço do mercado era exatamente igual ao valor que o consenso dos analistas, dos avaliadores independentes diziam. Tem uma relação, não é que ele está totalmente fora, você pode perceber que a ação varia em função mais ou menos das bandas de preço, mas nunca é exatamente igual, dada a incerteza do mercado, dada a volatilidade do mercado, dada a subjetividade das centenas, se não milhares, de premissas envolvidas para você chegar num valor de equity. Outra análise que a gente pode fazer sobre o que é o preço justo é o valor patrimonial, que também você expressa o laudo de avaliação independente nos fundos, gera um valor patrimonial. E a gente analisou o que acontece com o preço da ação vis-à-vis o valor patrimonial da ação. O patrimonial contábil, que é uma outra forma, uma analogia de você expressar o valor da cota como se fosse o valor contábil. E a gente pegou para algumas empresas, Petrobras, Gafisa, Itaú Unibanco e Vale, como que elas são negociadas em função do valor patrimonial. Então, uma vez o valor patrimonial, 2 vezes a Petrobras é negociada ágil sobre o valor patrimonial, e esse ágil varia ao longo do tempo. A Vale foi negociada ágil, foi negociada deságil, depois foi ágil sobre o valor patrimonial. A Gafisa tem sido consistentemente avaliada a um deságio sobre o valor patrimonial. Nosso ponto é, o valor patrimonial é uma referência, ele não é que não significa nada, mas o preço de mercado é uma referência muito mais relevante do que o valor patrimonial da empresa em si, porque é o preço pelo qual 2 partes profissionais decidem transacionar e é um preço que faz sentido para os 2 lados. E um último ponto que a gente coloca, isso é uma coisa bem brazuca, é uma das jabuticabas que a gente tem aqui, mas nesse caso eu não acho que não é necessariamente ruim, que é direito de preferência. Emulando o que acontece em companhias com acordo de acionistas, no Brasil, uma boa parte dos fundos de private equity brasileiro criaram esse mecanismo que cotistas atuais do fundo têm o direito de preferência de compra sobre qualquer oferta de um terceiro. Então, vamos lá, eu negocio com o Ricardo, comprar uma cota do fundo que ele tem a um preço de 100, ou R$100 por ação. Tá certo? Tá certo? Antes de ele poder vender para mim, ele tem que oferecer para todos os outros cotistas desse mesmo fundo que ele é detentor, o direito de poder comprar esse preço, e obviamente, se mais do que um quiser, ele divide pro rata a participação no fundo. Em empresas com acordo de acionistas, quase sempre esse é o caso. Em fundo de private equity no mundo, isso quase nunca existe. No Brasil, simulou essa questão. O que isso acaba gerando? Isso dá uma transferência de preço. Então, vamos supor que eu negocio um preço muito barato e o Ricardo Fernandes não fez a conta direito e R$100 é um preço extremamente descontado. Na verdade, ele vai numa tira muito grande, na verdade ele devia estar vendendo por 200. Vamos supor, na verdade, assumindo que existe essa objetividade que na prática não tem. Se o preço é muito barato, os dezenas de outros cotistas que estão presentes no fundo, inclusive o gestor, que também pode exercer, porque ele, em geral ele é cotista, e eu falo, pô, esse preço está muito barato, mas muito barato mesmo. E ainda mais você tem uma simetria de informação que quem é cotista atual, em geral, sabe muito mais do fundo do que quem não é. Por mais que, ao fazer uma análise, você tenta em profundidade, não se compara aos 5, 10 anos, às vezes, que você acompanhou do fundo, e você ganha muita subjetividade sobre qualidade do gestor, qualidade dos ativos, etc. Se o preço, de fato, é muito bom, qualquer outro que vai saber muito mais do que o comprador, fala, putz, por esse preço, eu tomo. O que gera uma teoria dos jogos interessante, que é, se eu fizer um preço muito barato, eu não levo. Porque
o Ricardo pode até topar vender, mas outros vão comprar no meu lugar. Me força a ter que subir o preço por um preço que ainda assim eu acho que vai ser interessante para mim, comprador, mas que diminui a chance de algum outro cotista existente querer exercer e, portanto, levar a transação e não eu. Isso gera um balanço também via transparência de preço e direito de preferência existentes. Circule melhor. Isso é uma jabuticaba brasileira, a gente pode até discutir se devia ou não existir, se gera até chamo o Ricardo para o debate, ai caramba, perdi as palavras aqui. Algum reflexo de segunda ordem que a primeira vista pode ser boa, mas a segunda vista não é. No mundo isso não existe, mas no Brasil tem, e gera essa transferência de preço. Abro para debates para a gente conversar a respeito. Que